Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, vou resolver com vocês a prova de matemática que acabou de acontecer, aconteceu ontem, para o curso do quadro auxiliar de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Um salve aí ao Sargento Barbosa, valeu demais por enviar a prova para a gente, para disponibilizar aqui no canal para vocês. A gente tem muito material já relacionado a esse concurso. Vou deixar nesse link aqui, você encontra uma prova. No fim do vídeo tem mais provas para você que quiser se preparar para esse concurso. Combinado? Você está pronto? Está pronta? Fez essa prova? O que você achou da prova? Comenta aqui embaixo. O que você achou? Foi mais fácil ou mais difícil do que a última? No meu ponto de vista, mesmo nível. Mesmo nível. Né? Tinham questões bem fáceis e questões um pouquinho mais difíceis. Ok? Bora lá? Vem comigo. Antes de começar, claro, larga o like aí no vídeo. E se quiser ajudar o nosso canal monetariamente, o que é importante, porque o YouTube paga muito pouco, você pode deixar aí o seu valeu. Se o nosso trabalho contribui para a sua evolução, né, você consegue alcançar objetivos na sua carreira, você quiser e puder contribuir com o nosso trabalho, será muito bem-vindo também. Só clicar aqui embaixo no botão valeu demais ou fazer um pix para centralosnumeros@gmail.com. Valeu! Vamos lá então. Alfredo já saltou de paraquedas o dobro de vezes que seu amigo André. O total de saltos em conjunto desses rapazes é 1.200 a menos do que o número de saltos do instrutor deles. Se essas três pessoas saltaram um total de 1.356 vezes, o número de vezes que André já saltou foi qual? Então, vamos lá. Quantas vezes o André saltou? É o que a gente quer saber. Vamos chamar de x, certo? O Alfredo saltou o dobro de vezes que o André. O que é o dobro? É duas vezes. Então, o Alfredo saltou duas vezes o que o André saltou. Se o André saltou x, o Alfredo saltou duas vezes x. E o instrutor? O total de saltos em conjunto desses rapazes. Então, se eu somar x mais 2x, esse valor é 1.200 a menos do que o número de saltos do instrutor. Então, x mais 2x, a soma do André com o Alfredo, é igual ao instrutor menos 1.200. 1.200 a menos que o instrutor, certo? Para a gente descobrir o número de saltos do instrutor, basta passar esse menos 1.200 para o outro lado, vai passar positivo. 1x mais 2x dá 3x, né? O menos 1.200 passa para o outro lado, positivo mais 1.200. Então, 3x mais 1.200 é igual a aí. Sabe, todo mundo, os saltos de todo mundo em função de x, você consegue totalizar, aqui é 1.356. Se você somar todo mundo, o resultado vai dar 1.356x, que é o André, mais 2x, que é o Alfredo, mais 3x, mais 1.200, que é o instrutor, é igual a 1.356. Só fazer continha. 1x mais 2x, 3x. 3x mais 3x, 6x, né? Então, 6x vai ser igual a 1.356 menos 1.200, vai dar 156, né? Então, 6x é igual a 156. O x vai ser 156 dividido por 6. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 156 dividido por 6 dá 26. 26 é o x, é o André. É isso que ele quer saber? Número de vezes que o André saltou? Sim, corre para o abraço. Essa é a resposta dessa questão. Essa questão fácil, relativamente fácil. Ok? Bora para a próxima. Vamos lá. Questão de decoreba. Se você souber a fórmula do termo geral da progressão aritmética, você resolve essa questão em 2 palitos. Os extremos de uma progressão aritmética, PA, finita e crescente, são 62 e 500. Se essa PA tem um total de 74 termos, sua razão é igual a quanto? Qual é a fórmula do termo geral da PA? Fala aí. Escreve aqui embaixo nos comentários. Sabe? Se está preparado, você sabe, né? Então, você tem lá a PA, começa com 62, tem 72 termos no meio e 500. Então, 72 mais um, 73, mais outro, 74 termos no total. Termo geral da progressão aritmética. O termo que tiver na posição n é igual ao primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes a razão, né? Então, a gente tem o A74, que é o último termo? Tem, que é 500. A gente tem o primeiro termo? Tem, é 62. A gente tem o número de termos? Tem, é 74, né? Então, vai dar para a gente calcular a razão, beleza? Então, substitui.
A74 é 500, A1 é 62, N são 74 termos no total, né? Não confunda aqui com 72, eu não devia ter posto 72 termos aqui não, porque às vezes você pode confundir, tá? São 72 termos no meio de 62 e 500. 72, 73, 74 termos no total, ok? O 62 positivo passa para cá negativo, 500 menos 62 vai dar 438. O 74 menos 1 dá 73. 73 vezes R dá 73R. Então, o R vai ser 438 dividido por 73, né? Você está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 438 dividido por 73, fazendo a continha, você vai chegar em 6. A razão dessa PA é 6. Corre para o abraço. Outra questão, fácil. Por que é fácil? Gente, cobra um conceito só, que é a fórmula de progressão aritmética. Você estudou um pouquinho, você acertava essa questão. Ok? Essa não podia errar, não. Bora para mais uma, questão número 3. Aí começam as questões gigantes, né? Um grupo é formado por 6 amigos, sendo que 3 deles têm habilitação para dirigir. Esses amigos vão fazer uma viagem em 2 caminhonetes, uma verde e uma preta. Cada caminhonete será dirigida por um amigo habilitado e cada caminhonete levará 3 amigos. As caminhonetes possuem 3 assentos dianteiros em que os amigos irão sentar-se e é considerada uma ocupação distinta dos assentos a posição em que cada um senta, ou seja, o assento do motorista, caso seja habilitado, o assento do meio ou o assento da janela e ou a cor da caminhonete ocupada. Nessas condições, o número de maneiras distintas de esses amigos ocuparem os assentos será qual? Questão de análise combinatória, né? Então, a gente tem 6 amigos, sendo que só 3 deles têm carteira de habilitação. Essa aqui é uma questão mais difícil, né? E são 2 caminhonetes. Então, posiciona as pessoas. Tem o motorista, o passageiro 1 e o passageiro 2. E são 2 caminhonetes, o caminhonete 1 e a caminhonete 2. Primeira caminhonete. Quantas opções de motorista existem? Se tem 3 motoristas, existem 3 opções. Segunda caminhonete. Quantos motoristas existem possíveis para ocuparem o espaço do motorista? Se um motorista ocupou a primeira caminhonete, vão sobrar só 2 motoristas para ocuparem o espaço na segunda caminhonete. Concorda? Tem um a menos. Então, na primeira caminhonete tem 3 opções, foi escolhido um, sobram 2 motoristas, tem 2 opções para ocupar a vaga de motorista na segunda caminhonete. Beleza. Passageiros, foram escolhidas 2 pessoas, tinham 6 no total, então sobraram 4. Quantas opções de passageiro tem aqui? 4 opções. Na segunda caminhonete, 3 opções, né? Se escolhi uma aqui, tem uma menos, 3. Sobraram quanto? 2. Então, aqui terão 2 passageiros, porque já foram escolhidas 4 pessoas. 1, 2, 3, 4 pessoas, né? Então, sobram 2 para cá. 2 para cá, escolheu o último, a última vaga da última caminhonete, vai ter uma possibilidade só, certo? Para a gente calcular tudo, só multiplicar tudo. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 12, 144. 144 formas de arranjar esses amigos. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Podemos passar para a próxima? Bora! Questão de conjuntos. Essa também é mais difícil. Considere A o conjunto dos números inteiros e positivos, cuja soma dos algarismos é igual a 5. Os números 5, 1, 1, 1, 1, 1, 11.111, 23 e esse número aqui, por exemplo, pertencem ao conjunto A. Então, o conjunto A são os números cuja soma dos algarismos é 5. Considere o conjunto B de números que têm 2 ou 3 algarismos. Beleza. E C igual a A interseção B. Né? Então, o número de elementos do conjunto C é qual? Interseção entre 2 conjuntos são os elementos que estão presentes em A e em B ao mesmo tempo. Né? Se em A estão os números que somam 5, cujos algarismos somam 5, e em B tem números que têm 2 ou 3 algarismos, a gente vai ter que achar números que têm 2 ou 3 algarismos, cuja soma dá 5. Só isso, né? Números com 2 ou 3 algarismos, cuja soma dá 5. Jeito mais fácil de fazer na hora da prova, colocar os números, né? Então, começa lá do 1. Então, você vai ter lá 1 para dar 5, números com 2 algarismos. 1 com 4 dá 5.
2 com 3 dá 5, 3 com 2 dá 5, 4 com 1, 5 com 0, né? O 0, 5 não vale, beleza? Números com 3 algarismos, começa do 1. 1, 0, 4, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 4, 0, né? Passa para o 2, vai ser 2, 0, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 0. Passa para o... Sempre que chegar no 0, é porque acabou, tá? Passa para o 3, 3, 0, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 0. Passa para o 4, 4, 0, 1, 4, 1, 0. E o último vai ser o 500, né? Números maiores do que 5 vão dar uma soma maior que 5. Beleza? Então, quantos números tem aqui? Aqui tem 5, 10, 15, 20 números. Essa é a resposta dessa questão. Então, esse foi o jeito mais fácil que eu achei para resolver essa questão, sem complicação. Escreve os números lá e vai ser feliz, né? Só não podia esquecer nenhum. Uma dica era ir seguindo a ordem crescente, né, dos números. Você vê aqui que eu coloquei sempre o do menor para o maior, né? Então aí você não esquece nenhum. Vamos para mais uma, questão número 5. Questão de conjuntos. Vou colocar os conjuntos aqui para ir facilitando. Então, a gente tem 3 conjuntos de lutas. Uma exibição de artes marciais, não são lutas, são artes marciais. Contou com a presença de 202 lutadores, sendo que alguns praticam Krav Maga. Então, tem o conjunto Krav Maga. 90 praticam Muay Thai. Então, Muay Thai. E 77 praticam Wing Chun. Wing Chun. Cada um dos lutadores pratica apenas uma ou apenas duas das artes citadas. Isso significa que no encontro aqui dos 3 conjuntos não tem ninguém. Ninguém pratica as 3 artes. Nenhum pratica Muay Thai e Wing Chun. Então, não tem nenhum aqui, ó, entre o conjunto M e o conjunto W. 0 pessoas aqui, né? O número dos que praticam apenas o Wing Chun, os que estão aqui, ó, é igual ao número dos que praticam Krav Maga e Muay Thai, né? Então, aqui eu pressuponho que é ao mesmo tempo, Krav Maga e Muay Thai. Então, os que estão aqui. O número dos que estão aqui, só o Wing Chun, é igual ao número dos que estão aqui. Praticam os dois ao mesmo tempo, né? Então, esse é igual a esse. Se aqui for X, aqui vai ser X também. Se 76 lutadores praticam apenas Muay Thai, então aqui tem 76. O número de lutadores que praticam apenas uma dessas artes é qual? Que praticam apenas uma dessas artes, tem o X, o 76, falta aqui, vamos chamar esse valor de A, né? Com essas informações a gente consegue calcular. A gente consegue calcular o X? Consegue. Por quê? A gente sabe que 90 pessoas praticam Muay Thai. Então, dentro do conjunto azul, tem 90 pessoas. 76 estão aqui. Quantas são X? São 90 menos 76, né? Então, Muay Thai dentro do conjunto azul tem 90 pessoas. A gente sabe que 76 mais X, mais 0 vai dar 90 pessoas. Então, X vai ser 90 menos 76, o que dá 14. Descobrir o X, então descobrir as pessoas que praticam apenas Wing Chun. A gente sabe que dentro do conjunto verde, todo o Wing Chun tem 77 pessoas. O Wing Chun tem 77 pessoas. A gente sabe que o total de pessoas é 202. Então, a gente consegue calcular o A. Por quê? Se a gente somar todo mundo do Wing Chun, né? Todo mundo que está aqui, ó, dentro do conjunto verde, 77. Mais essas 76, mais esse X, que vale 14, a gente calculou. Mais o A, a gente somou todo mundo, né? Todo mundo do verde, então incluiu tudo que está dentro do verde, mais tudo que está fora do verde, 76 mais X mais A, certo? Isso vai dar 202. Então, o A vai ser 202 menos isso tudo. Somando esses 3 números, você vai chegar em 167, 202 menos 167, dá 35. E 35 é o A. Ele quer saber isso? Não, quer saber o total de pessoas que praticam só uma arte. Então, você vai somar 76 mais 14 mais 35. Isso dá 125. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Questão aí tradicional de conjuntos. Se você estudou aqui pelos vídeos do canal, tem várias questões desse tipo nas provas aí do quadro auxiliar de oficiais. Beleza? Várias questões parecidas com essa. Ok? Próxima. Essa questão vale a sua inscrição. Essa questão é difícil. O lado JK de um paralelogramo
JK. Aí tem o nome dele, JKLM, de área 28 cm², está sobre um dos lados de um retângulo de área 45 cm², conforme mostra a figura. A área do pentágono sombreado na figura é qual? Qual que é essa área aqui? Então, vamos lá. Primeiro, se a gente tem a área total do paralelogramo, a gente consegue calcular essa área sombreada pegando o total e subtraindo essa parte. Então, a gente vai trabalhar aqui com esse retângulo. A gente consegue calcular a área desse triângulo aqui? Consegue. Base vezes altura dividido por 2. 3 vezes 3 dividido por 2 dá 9 sobre 2, que é 4,5. Pode trabalhar com fração ou com número decimal. A gente consegue calcular a área desse trapézio aqui, ó, 7 base maior, 2 base menor, vezes a altura. A gente não tem altura, mas a gente sabe que a área do triângulo, a área do retângulo branco todo aqui é 45. Então, a gente consegue calcular a altura desse retângulo, né? Porque a altura vezes 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 vezes a altura vai dar 45, né? Base vezes a altura vai dar 45, certo? Então, 2 mais 3, 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9H é igual a 45. H vai ser 45 dividido por 9, que dá 5. Então, essa altura aqui é 5. Agora, a gente consegue calcular a área desse trapézio. A área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior, 7, mais base menor, 2, vezes a altura, 5, dividido por 2. 7 mais 2, 9. 9 vezes 5, 45. 45 dividido por 2. Pode trabalhar com fração ou com número decimal. Agora, a gente consegue calcular essa área aqui do paralelogramo. Basta pegar a área total do retângulo e subtrair a área do triângulo, desse triângulo, e a área desse trapézio, certo? Então, vai ser 45 menos 9 sobre 2 menos 45 sobre 2. Aqui eu fiz com fração. Talvez com o número decimal fosse mais fácil na hora da prova, né? Por quê? Aqui tinha que tirar o MMC, que vai ser 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 45 dá 90. 90 menos 9 menos 45 vai dar menos 54. 90 menos 54 dá 36. 36 sobre 2 é igual a 18. Então, a área branca do paralelogramo é 18. Sendo assim, a área cinza sombreada do paralelogramo vai ser o total dele, 28 menos a área branca. 28 menos 18. 28 menos 18 dá 10. Então, essa é a resposta dessa questão. Essa aqui, podia errar. Essa aqui, certeza que muita gente errou. Por quê? Cobra vários conteúdos de figuras planas. Área do triângulo, área do trapézio, área do retângulo e subtração, visualização, né, das figuras aqui para perceber que dava para subtrair uma da outra. Ok? Muita gente errou essa questão, não se preocupe. Vamos para a próxima, questão número 7. Essa aqui era fácil, porcentagem. João comprou um carro usado para reformar e revender. O preço que ele revendeu o carro foi 15% a mais do que o valor gasto na compra e reforma. Com todo o dinheiro obtido nessa revenda, ele comprou um segundo carro, cujo preço foi 2.700 a mais do que o valor gasto na compra e reforma do primeiro carro. Ou seja, 2.700 equivale a 15%, né? Por quê? Ele revendeu o carro 15% a mais do que o valor gasto. E 2.700 foi o valor a mais do que o valor gasto. Então, 15% vai ser 2.700. O total gasto com a compra e reforma do primeiro carro foi qual? Vamos fazer o raciocínio aqui, para você perceber. Então, ele fez uma compra e reforma, né? Ele gastou X reais, por quanto ele revendeu 15% de lucro, né? Então, 15% a mais. Ele vendeu por X, que era o preço que ele pagou, né, para reformar o carro, mais 15% de X. 15% é 15 dividido por 100 vezes X. Pode fazer fração, pode fazer número decimal, né? Aqui eu coloquei número decimal 0,15x. 1x mais 0,15x dá 1,15x, né? Então, 1,15x foi o valor que ele vendeu. Com todo esse dinheiro, 1,15x, ele comprou o segundo carro, cujo preço foi 2.700 a mais do que o valor gasto na reforma, ou seja, 2.700 a mais do que x. Então, x mais 2.700 vai dar 1,15x. 1,15x é igual a 2.700 mais x. Pega esse x positivo, passa para cá negativo, 1,15x menos 1x, 0,15x é igual a 2.700. Ou seja, 15% de x é igual a 2.700.
Pode fazer a divisão aqui, 2.700 dividido por 0,15, ou pode fazer uma regrinha de 3 básica aqui, né? 15% vai valer 2.700, 100%, que é o valor que você quer saber, o total, né? Vai valer x, beleza? Então você faz 15 vezes x, multiplica aqui como se fosse um x. 15 vezes x é igual a 100 vezes 2.700. O x vai ser 2.700 com 2 zeros dividido por 15, né? Isso vai dar 270.000 dividido por 15. Fazendo aí 270 dividido por 15, você vai chegar em 18, acrescenta 3 zeros, beleza? 18.000 é a resposta dessa questão. Você lesse o problema aí com atenção. Quem tem facilidade em matemática percebeu isso na hora que estava fazendo a prova. Quem não tem, precisava raciocinar um pouquinho. Não tem problema se você não tem facilidade, tá bom? Só ler o problema com atenção que você consegue visualizar, ok? Mais uma, questão número 8. Questão de verdade e mentira. As idades em anos de Ana, Carla e Paula são 20, 25 e 30, não nessa ordem. Considere as seguintes afirmações feitas por essas moças. Ana, eu tenho 20 anos. Carla, eu não tenho 20 anos. Paula, eu não tenho 30 anos. Uma dessas moças fez uma afirmação verdadeira e as outras duas fizeram afirmações falsas. Logo, as idades em anos de Ana, Carla e Paula são, respectivamente, quais? Então, a gente pode trabalhar aqui com cada uma, supondo que cada uma seja a que falou a verdade. Vamos começar pela primeira. Vamos supor que a Ana falou a verdade, as outras duas falaram mentira. Vamos ver se é possível, né? Então, a Ana falou a verdade. Se a Ana falou a verdade, ela teria 20 anos. Isso significa que a Carla mentiu. A Carla falou, eu não tenho 20 anos. Se ela mentiu, ela tem 20 anos, né? Pode ter duas pessoas com 20 anos? Não. Então, não é a Ana que falou a verdade. Beleza? Então, vamos colocar a Carla falando a verdade. Se a Carla falou a verdade. Se a Carla falou a verdade, a Ana mentiu. Ela falou que ela tinha 20 anos. Se ela mentiu, ela não tinha 20 anos. Ela tinha 25 ou 30, né? Então, ela teria 25 ou 30. A Carla, a gente considerou que falou verdade. Ela não tem 20 anos. Então, ela tem 25 ou 30 também. E a Paula mentiu. A Paula falou, eu não tenho 30 anos. Se ela mentiu, ela tem 30 anos, né? A gente pode ter duas pessoas com 30 anos? Não pode, né? Porque aqui, ó, aqui vai ser 25 ou 30. Vamos supor que fosse 25. Logo aqui seria 30. Então, teria 30 e 30. 30 e 30 não pode. Não pode repetir as idades. Então, quem falou a verdade foi a Paula. A Paula falou a verdade. A Ana mentiu. A Ana disse, eu tenho 20 anos. Se ela mentiu, ela tem 25 ou 30, né? 25 ou 30. A Carla mentiu. A Carla falou, eu não tenho 20 anos. Se ela mentiu, falou mentira, ela tem 20 anos. Tem 20 anos. Beleza, descobri a idade da Carla. E a Paula falou verdade, eu não tenho 30 anos. Se ela não tem 30 anos, ela falou a verdade, ela tem 20 ou 25. A Carla já teria 20, então a Paula tem 25. Sobrou para a Ana ter 30 anos, né? Então a Ana tem 30, a Carla 20 e a Paula 25. Essa é a resposta à questão. 30, 20 e 25. Ana, Carla e Paula. Beleza? Esse tipo de questão tem que raciocinar aqui, parte por parte, né? Cada uma sendo colocada como a pessoa que falou a verdade. Ok? Vamos para a próxima, questão número 9. Essa questão era só ler com atenção. Não precisava fazer conta, não precisava fazer nada. Uma proposição condicional é uma proposição composta pelas proposições P e Q, denotada por se P, então Q, em que P é chamado de antecedente e Q consequente. A recíproca de uma condicional se P, então Q, é uma condicional em que o antecedente é Q, o antecedente é o que vem depois, e o consequente é P, é o que vem antes, né? Muda a ordem. O que era P vira Q, o que era Q vira P. Dada a proposição condicional, se o chão amanheceu molhado, então a noite foi de chuva. A sua recíproca é qual? Ele deu o conceito de recíproca, era só seguir o conceito. O conceito falou que você inverte, então você vai inverter. O que era se vira então, o que era então vira se. Né? Então você vai falar, se a noite foi de chuva, então o chão amanheceu molhado. Se a noite foi de chuva, então o chão amanheceu molhado. Corre para abraço. Se a noite foi de chuva, então o chão amanheceu molhado. Essa aqui não podia errar, não podia. Ele deu a resposta no enunciado, era só ler com atenção. E não precisava fazer conta nenhuma, né? Vamos para a próxima, questão número 10. Questão aí de ângulos internos com a fórmula dada, né? Então,
Um polígono regular é aquele que tem todos os ângulos internos de uma mesma medida e todos os lados de mesma medida. Um octógono regular tem um lado em comum com o pentágono regular e um triângulo tem um lado em comum com o octógono. Esses três polígonos têm um vértice em comum e um lado do pentágono está sobre o lado do triângulo, conforme mostra a figura. Está aqui o octógono, o pentágono e o triângulo. A medida AN em graus do ângulo interno de um polígono regular de n lados é dada pela forma AN igual a 180 vezes o número de lados menos 2 dividido por n. Sabendo que o ângulo beta, esse ângulo aqui, do triângulo é um ângulo externo do octógono, o ângulo externo do octógono, a medida do ângulo alfa é qual? Tranquilinho. Primeiro, calcula aqui o ângulo interno do octógono. O octógono tem 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, substitui n por 8. Né? 180 vezes 8 menos 2, dividido por 8. Né? 8 menos 2 dá 6. 6 vezes 180, 1080, dividido por 8, 135. Esse ângulo aqui, ó, mede 135. Quanto mede o beta? Observe que aqui está reto, né? O ângulo aqui, ó, vai formar esse com esse junto, vai formar 180 graus, né? É uma meia circunferência. Uma circunferência inteira tem 360 graus, a metade 180 graus. Então, esse ângulo aqui, 135 mais o beta, dá 180 graus, certo? Então, o beta vai ser o total, 180, menos esse ângulo aqui, menos 135. Isso dá 45. Descobrimos esse ângulo, que é 45. Agora, falta descobrir esse ângulo aqui. Para descobrir esse ângulo, vamos calcular o ângulo interno aqui do pentágono, né? Ângulo interno do pentágono, 180, fórmula, vezes 5 menos 2, 5 menos 2, dividido por 5, né? 5 menos 2, 3, 3 vezes 180, 540, dividido por 5, 108. Então, esse ângulo aqui mede 108. Esse ângulo aqui, ó, a gente já calculou, é do octógono, 135. E esse ângulo aqui vai medir quanto? É só completar a circunferência. A circunferência inteira não mede 360? Então, esse ângulo vai medir o total, 360, menos esse ângulo, que é do octógono, 135, menos esse ângulo, que é do pentágono, que é 108. Então, 360, tudo, menos esse, certo? Então, esse ângulo aqui que eu chamei de x vai ser 360 menos 135 menos 108. Isso vai dar 117. Descobrir esse ângulo, consigo descobrir o alfa, né? Soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus, não sabia? Joga na fórmula. 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180, 180. Não, aqui não dá a soma dos ângulos. Desculpa. Aqui é para calcular o ângulo interno de um triângulo isósceles, de um triângulo equilátero, né? Vai dar 60 graus. Mas a soma dos ângulos internos de um triângulo ainda vale 180 graus, né? Então, esse ângulo alfa vai ser 180 menos beta menos o x, né? 180 menos 45, que é o beta, menos o x, 117. Isso dá 18 graus. 18 é a resposta dessa questão, ok? Então, essa questão, um nível relativamente médio, né? Não é nem tão fácil, nem tão difícil, né? Vamos para a próxima, questão número 11. Questão de média. Essa questão aqui, ela me confundiu um pouco. Vou contar para vocês por quê. De 8 até as 12 horas de certo dia, um pronto-socorro atendeu certo número de pessoas, de maneira que o tempo médio para que uma pessoa fosse atendida foi de 12 minutos. Cada pessoa gastou 12 minutos para ser atendida. Chegou lá, esperou 12 minutos para ser atendida, né? Após as 12 horas e até as 13, ou seja, de 12 às 13, mais 21 pessoas foram atendidas, sendo o tempo médio para atendimento de cada uma de 10 minutos. Beleza. Nesse dia, considerando todas as pessoas atendidas de 8 até as 13 horas, o tempo médio para atendimento por pessoa foi de 11,6 minutos. O número de pessoas atendidas no posto de 8 às 12 foi quanto? Então, vamos lá. Tempo de espera de 8 às 12. 12 minutos por pessoa. Total de pessoas atendidas ele não falou, então chama X pessoas. Tempo total gasto. Tempo total de espera. 12 vezes o número de pessoas, né? 12 vezes X, 12x. Segunda condição. Tempo de espera de 12 às 13 horas. 10 minutos por pessoa. Total de pessoas atendidas, 21 pessoas. Tempo total
total tempo de espera vezes o número de pessoas. 10 vezes 21, 210 minutos. Observa que esse tempo aqui, ó, ele falou que é um horário entre meio-dia e 1 hora. Isso dá 60 minutos. Como que as pessoas... Eu não consegui visualizar de verdade. Como que as pessoas vão gastar um tempo total de espera de 210 minutos dentro de 1 hora? Não tem como. Então, ou elas chegaram antes, ou elas saíram depois. O horário não podia ter sido determinado, no meu ponto de vista aqui, de meio-dia às 13, né? De meio-dia a 1 hora. Por quê? Porque o tempo total de espera para atender as 21 pessoas foi de 210 minutos. A não ser que mais de uma pessoa fosse atendida ao mesmo tempo, né? Se mais de uma pessoa for atendida ao mesmo tempo, aí o tempo total não seria 210, né? Teria que ser 60 minutos. Enfim, no meu ponto de vista, existe uma inconsistência aqui. Mas vamos resolver do jeito que a banca pensou, né? A Vunesp raramente anula as questões. Então, ele quer saber, ele deu para a gente o tempo médio para atendimento, né? O tempo médio por pessoa. Como que a gente calcula o tempo médio por pessoa? A gente pega o tempo total e divide pelo número de pessoas. Então, vamos fazer isso. Média, tempo por pessoa é igual a 11,6. Tempo total, 12x mais 210. Número total de pessoas, x mais 21, né? 12x mais 210 dividido por x mais 21 é igual a 11,6. Passo isso aqui que está dividindo para lá multiplicando. O 11,6 vai multiplicar tanto x quanto 21. 11,6 vezes x, 11,6x. 11,6 vezes 21 vai dar um numerão, vai dar 11,6 vezes 21. Não fiz aqui ainda, né? Se eu pegar aqui e passar para cá, 12x menos 11,6 vai dar 0,4x. Então, isso aqui. Passei esse aqui para cá negativo, passei esse aqui para cá negativo. Vou ficar então com 12x menos 11,6 igual a 11,6. 12x menos 11,6x, isso aqui passou para cá, igual a 11,6 vezes 21 menos 210 passou para cá. Agora faz as continhas. 12x menos 11,6x, 0,4x. 11,6 vezes 21, eu estava afobado, 243,6, né? 243,6 menos 210 dá 33,6, né? Então, x vai ser 33,6 dividido por 0,4, isso vai dar 336 dividido por 4. Isso dá 84, né? Então, esse é o gabarito que a banca divulgou preliminarmente. Quem tiver uma leitura e conseguir explicar esse raciocínio aqui, eu agradeço. Coloque embaixo nos comentários do vídeo se você conseguiu entender como que pode ter um atraso no atendimento de 210 minutos no período de meio-dia às 13 horas. Como que dentro de 1 hora você pode ter um atraso maior que 1 hora. Não consigo visualizar. Enfim, eu questionaria se eu tivesse feito a prova. Beleza? Vamos para a questão número 12. Questão facinha, facinha. Se você acompanha o nosso canal, conhece as nossas aulas de raciocínio lógico, você acertou essa questão aqui de olho fechado, né? Já viu as nossas aulas? Se não viu, veja este link aqui, beleza? Considere a seguinte tabela verdade em que P e Q são proposições simples e R é uma proposição composta a partir das proposições P e Q. Então, a gente tem aqui P e Q e R. Na primeira linha, VV dá V, Vera Fischer dá falso, FV dá V, FF dá V. Já sabe que é a condicional. Vera Fischer dá falso. A alternativa contém uma proposição composta equivalente a R. Então, se você acompanha aqui o nosso canal, você sabe que aqui é a tabela verdade da condicional. Do se então. Se então, daria Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. Se P, então Q. Olha, as alternativas não têm essa opção. Então, ele dá a dica aqui, equivalente da condicional. Equivalente do se então. Uma das formas de fazer equivalente do se então é o caso da Nelma. Né ou ma. Assiste lá a nossa aula, você vai entender. Né ou ma. Nega a parte do se, troca o se então por ou e mantém a segunda parte. Negação do se. O se é o P, vai virar não P. Troca o se então por ou o símbolo é o vizinho, mantém a segunda parte. A segunda parte é o quê? Então vai ser não P ou Q. Essa é a resposta. Não P ou Q. Facinha essa questão para quem assistiu às aulas aqui no canal. Concorda?
Vamos para mais uma, questão número 13, questão de probabilidade. Uma empresa possui 210 funcionários que gozam de 30 dias seguidos de férias por ano. No ano que vem, todos os funcionários gostariam de gozar férias em dezembro. Todo mundo quer ter férias em dezembro, né? Todo mundo é esperto. Porém, apenas alguns funcionários serão escolhidos para esse mês. Para decidir quem serão os escolhidos, foram colocadas em uma urna 210 fichas, sendo 77 verdes e as demais brancas. Cada funcionário irá retirar aleatoriamente uma ficha dessa urna e, se for verde, ele sairá de férias em dezembro. As fichas retiradas não são devolvidas à urna, logo, a probabilidade de a primeira ficha verde sair para o segundo funcionário retirar uma ficha é qual? Vamos lá. Quantas fichas verdes tem? 77. Quantas fichas brancas tem? 210 menos 77, 133. Primeiro funcionário não vai tirar férias em dezembro. Vai tirar uma ficha branca, né? Qual que é a chance do primeiro funcionário tirar uma ficha branca? 133 em um total de 210 fichas. Segundo funcionário vai tirar uma ficha verde. Qual a chance dele tirar a ficha verde? 77 fichas verdes em um total de 209 fichas. Lembra? As fichas não voltam para a urna, né? Então, se você tirou uma ficha aqui, tem uma a menos, né? Chance disso acontecer, isso tem que acontecer e isso tem que acontecer ao mesmo tempo, né? Então, tem que multiplicar as duas probabilidades. Aí, você vai trabalhar com divisão dessas frações aqui, né? Envolvendo aí essas frações. Simplificação de frações. 77,210 dá para dividir por 7. 77 dividido por 7 dá 11, 210 dividido por 7 dá 30. Aí, testava dividir 209 por 11. Dá para dividir, acredita? 209 dividido por 11 vai dar 19. Né? Então, 11 dividido por 11 dá 1. 209 dividido por 11, 19. E o 133 pode ser dividido por 19. 133 dividido por 19 dá 7. Então, a resposta vai dar 7 sobre 30. Essa é a resposta dessa questão. O mais difícil dessa questão era fazer a simplificação das frações, porque são números que não são comumente utilizados. Divisão por 11, divisão por 19, né? Tinha que ir testando. Beleza? Pronto para a penúltima questão? Questão 14. Questão facinha também. As questões de raciocínio lógico puro estavam fáceis. O valor lógico da proposição: se Alberto conhece Roberto e Gilberto conhece Norberto, então Humberto não conhece Dagoberto. Fizeram sacanagem aqui com os nomes, né? Colocaram tudo término igual para confundir. O valor desse se, então, é falso. O único caso falso, Vera Fischer. Logo, a verdade aqui. Então, substitui esses nomes por letras. Fica mais fácil. Se A conhece R e G conhece N, então H não conhece D. Beleza? O resultado desse se, então, é falso. O único caso falso do se, então, é a Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. Dentro aqui do se, a gente tem o E. Qual é o único caso do E que dá V? O único caso do E que dá V é quando os dois são Vs. Né? Se esse for V e esse for V, o resultado vai dar V. Se tiver qualquer falso, o resultado vai dar falso. Aqui embaixo já está pronto. H não conhece D, é falso. Então, a gente sabe que A conhece R, G conhece N e H conhece D, porque não conhece é falso, então H conhece D. Beleza? Só procurar. Humberto conhece Dagoberto? Humberto conhece Dagoberto. Sim. E Gilberto conhece Norberto. Gilberto conhece Norberto. Sim. Então, se os dois estão certos no E, os dois são verdadeiros, o resultado vai dar verdadeiro. Beleza? Eu não conferi as outras, vou conferir agora para ver se tem alguma inconsistência. Gilberto não conhece Norberto. Não, tá errado. Se tem o E, essa já tá errado. Vamos olhar o outro E aqui antes de olhar o O. Alberto conhece Roberto, conhece Humberto, não conhece Dagoberto. Tá errado também. Beleza. Né? Se essa tá errada, o E vai dar falso. Gilberto não conhece Norberto. Gilberto não conhece falso. Alberto não conhece Roberto. Falso. Falso com falso vai dar falso. Alberto não conhece, Humberto não conhece, os dois vão dar falso. Beleza, então a única verdadeira é a letra A mesmo. Beleza? Entendido? Dúvidas? Podemos passar para a última questão? Vem comigo! Outra questão que fala de mentira, né? Sobre uma mesa estavam 3 notas de R$10 e 3 notas de R$20. Ao redor da mesa estavam Germano, Tacílio e Tinoco, irmão do Tunico, né?
e cada um desses rapazes pegou 2 dessas notas. O Otacílio mostrou corretamente que pegou uma nota de R$20. Então, o Otacílio pegou R$20 e disse. Vamos colocar as pessoas aqui que fica mais fácil. Então, tem o Germano, o Otacílio e o Tinoco. O Otacílio mostrou corretamente que pegou uma nota de 20. Então, o Otacílio tem a nota de 20. Cada um pegou 2 notas. A nota era de 10 ou de 20. E tinham 6 notas no total, 3 de cada, né? O Otacílio disse, no total peguei 30, Tinoco disse, no total peguei 20, Germano disse, no total peguei 40. Sabendo que esses 3 rapazes mentiram, que coisa feia, sobre a quantidade total que pegaram, os valores totais que Germano, Otacílio e Tinoco pegaram foram respectivamente. Os 3 mentiram. Então, o Otacílio disse, no total peguei 30, ele mentiu, ele não pegou 30. Se ele tivesse pego 30, ele tinha pego uma nota de 10. Como ele não pegou 30, ele só pode ter pego outra nota de 20, né? Ele pegou, na verdade, 40, certo? O Tinoco, no total, pegou 20. Para ele pegar 20, ele teria que ter pego 10 e 10. Só que ele não pode ter pego 10 e 10, certo? O único jeito de dar 20 é pegar 2 de 10. Ele não pode ter pego 2 de 10, porque, na verdade, ele não pegou 20. Então, ele pegou pelo menos uma de 20. Né? Pegou uma de 20. Só tem 3 notas de cada. Se o Otacílio está com as 2 de 20, o Tinoco pegou a terceira de 20. Então, ele pegou a terceira de 20 e, consequentemente, uma de 10. Ele não tem outra de 20 para ele pegar, certo? E o Germano? O Germano só sobrou para ele 2 notas de 10. Não precisa nem olhar o que diz aqui. Por quê? O Tinoco já pegou 10 e 20. Só sobrou nota de 10 na mesa, certo? O Germano pegou R$20, o Otacílio 40 e o Tinoco 30. Só colocar lá, né? Então, o Germano 20, o Otacílio 40 e o Tinoco 30. Fechou? Assim é essa também, né? Concorda? Concorda, discorda, sem corda. Assim a gente termina esse vídeo. Se quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. Se inscreve aqui na Central dos Números. Não deixa passar essa oportunidade de aprender cada vez mais e garantir a sua vaga no seu curso de formação. Combinado? Mas deixa o like, compartilha esse vídeo aí com o pessoal do batalhão. Bons estudos e até a próxima!